o Senhor vai usar o teu filho, pois ele está com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor está com ele. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai usar ele de uma forma poderosamente, meu Pai. Eu lhe peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor use ele, meu Pai, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame a tua unção, que o Senhor derrame autoridade, para que ele possa, meu Pai, transmitir essa mensagem para a igreja, com graça, com poder, com unção. Eu lhe peço, Deus, no nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor use o teu filho poderosamente, que o Senhor abra os ouvidos da tua igreja para podermos ouvir a tua palavra. Usa ele esta noite, usa ele, meu Pai, para o resto da vida dele, como instrumento em tuas mãos, como boca do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu lhe peço, Deus, abençoe a vida do teu filho, usa ele poderosamente, no nome de Jesus, e assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos nós digamos, amém. Glórias a Deus. Eu saldo a igreja na paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu saldo a igreja na paz do Senhor Jesus. Também saldo os irmãos que estão entrando na live, as salas de vídeo que vão ser abertas agora. Que Deus abençoe a sua vida. Aqueles que entrarem também e aqueles que vão entrar, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha colocando as mãos sobre a vida de vocês nas áreas que vocês mais precisam. Glórias a Deus. Fico feliz por Deus estar aqui vivo. Nós hoje respiramos, nós hoje falamos, nós hoje temos o alimento dentro da nossa casa, um lar para morar, porque somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. De que forma o pastor está dizendo? Se você anda, você é dependente de Deus. Se você fala, você é dependente de Deus. Se você ouve ou enxerga, você é dependente de Deus. Porque Deus é o dono da vida, é o dono da morte. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos abrem Mateus capítulo 24, versículo 1, primeiro versículo, depois pode assentar. Mateus, glórias a Deus. Mateus 24, capítulo 24, versículo 1. O título é o sermão profético, o princípio das dores. Glórias a Deus, o princípio das dores. O princípio das dores. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E o tema é: Jesus virá como um relâmpago. Jesus virá como um relâmpago. Meu Deus, um relâmpago como vem do ocidente ou como vem do oriente. Não importa de onde vem o relâmpago, mas Jesus virá e arrebatará o teu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor está dizendo que ainda vai acontecer tudo isso nessa geração. Já está acontecendo nessa geração. Já está acontecendo nessa geração. Fica de pé. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, não olha para isto. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Podeis assentar. Pode assentar. Então Jesus estava olhando. Não olha para o templo, não olha para essas pedras, não olha para o carro, não olha para a estrutura, não olha para os bens que você tem. Não olha, porque não ficará nada nessa terra. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será exterminado, tudo será destruído. A única coisa que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré. A única coisa que nós temos é a salvação eterna. Mas se não entendermos a palavra do Senhor, se não entendermos as Sagradas Escrituras, se não nos alimentarmos dela, se não guardarmos a palavra no nosso coração, ponto. Se não vivermos a palavra, ponto.
Se não formos obedientes a Deus, ponto. Ponto final. Por que ponto final? Por que ponto? Porque além do ponto, não há mais nada que possa ser feito por você. Ou seja, ou você aceita Jesus, ou você obedeça a Jesus e vive Jesus e vive a Sagrada Escritura. Ponto final. Ou você precisa de se libertar do seu ego, da sua vaidade, da sua vontade e do seu eu. Você não vive mais para você. Eu não vivo mais para mim. Você vive agora para Jesus. Estou falando dos remidos. Você vive agora para Jesus. Você não vive para si mesmo. Estou falando dos remidos. O que é remissão? É abandonar o pecado. O que é viver Jesus? É não viver mais a sua vontade, mas agora viver a vontade do Pai. Se você ainda viver a sua vontade, você ainda não está salvo. Se você ainda vive a tua vaidade, você não está salvo. Devemos viver a vontade de Deus, não a nossa vontade, não o nosso ego e nem o nosso orgulho. Devemos pedir a Deus que o orgulho seja quebrado, mas não só pedir, mas deixar você dizer: eu não quero isso mais para a minha vida, eu quero Jesus. Você tem duas escolhas: ou você escolhe Jesus, ou você escolhe a tua vontade. Agora é você e Deus, não é mais comigo. Eu sou só um profeta, sou um ministro da palavra, que prego a palavra. Você precisa entender a palavra e viver a palavra. E se você não tiver mudança, ainda não está remido pelo sangue do Cordeiro. O 2: e Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Ponto de interrogação. Não vedes como tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, aonde tudo, meu irmão, vai acontecer, aonde tudo vai acontecer, e estando, vai acontecer, meu Deus, a descida do Senhor, quando Israel não tiver mais o que fazer. Os homens e as mulheres de Deus, os remidos, já foram arrebatados nesse tempo, e Jesus descerá junto com a igreja arrebatada no Monte das Oliveiras. Só para lembrar: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que o sinal haverá da tua vinda. Nos diz, Senhor, e todo o fim do mundo. Nos ensina, nos diz, Senhor, quando vai acontecer? Olha o 4: e Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia vai nos relatar que o povo de Deus também pode ser enganado. A Bíblia vai nos relatar que aqueles que vão fugir da grande tribulação, aqueles que se arrependeram, não foi arrebatado, mas se arrependeram e fugiram como um ladrão, como um bandido, e vai ser caçado, porque não vai aceitar a marca do chip, não vai aceitar o corrompimento, e vai ter que fugir, e vai passar por muitas lutas. A Bíblia nos relata que é melhor sermos arrebatados antes desse acontecimento. Hoje você tem a sua cama, o seu quarto, sua casa, sua família, o seu lar, seu esposo, seus filhos, que Deus te deu. Agora você não dá valor mais nada disso, ou você dá um valor de adoração. Eu estou bem, estou tranquilo, não preciso de mais nada.
Mas vai chegar uma época que você não tem nem casa mais para morar. Vai chegar uma época que você vai ter que fugir como bandido. Vai ser caçado por causa do nome do Senhor. Olha o que vai dizer, glórias a Deus, o 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos acautelai-vos, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui, se você falar, você pode me repreender aqui. Alguns pregadores talvez não estão entendendo o manto. Aqui o Senhor está falando, a Bíblia, não é o pastor que está dizendo, está falando de passado, presente e futuro. Não coloque palavras na tua boca que não seja verdadeira. Aqui o Senhor está falando de presente, passado e futuro. Aqui o Senhor está falando de pessoas que vão ser arrebatadas, de pessoas que vão ficar, de pessoas que vão passar para a grande tribulação, pessoas que vão ser caçadas, pessoas que vão ter que fugir, pessoas que muitos morrerão, muitos vão ser torturados, se não negar o nome de Jesus. Então aqui é passado, presente e futuro. Então lê a Bíblia para depois dizer algo. O 7. Porque se levantarão nações contra nações. O 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. E olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares, terremotos em vários lugares. Então sinais vai acontecer, já está acontecendo. Você pode até não estar por dentro das notícias, mas tudo isso já está acontecendo. O 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, de todas as gentes, por causa do meu nome. Ou seja, serão perseguidos. Já estamos sendo perseguidos hoje. Satanás não nos aceita. Todos os demônios em oculto, todos os principados, todas as potestades, todos os demônios de confusão, demônios de contenda, demônios de disse-me-disse, demônios que venham para matar, roubar, destruir, na qual você vê o homem de Deus ali, mas você não aceita ele, você não aceita a palavra, você não aceita as Sagradas Escrituras, e aí o inimigo se levantará contra a tua vida para tentar te desanimar. Mas o Jesus que eu sirvo está dizendo para você que está aí assistindo, Jesus está dizendo: se você ficar até o fim, não importa a luta que você está passando, não importa a tempestade que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, Jesus está dizendo: o segredo é ficar até o fim, o segredo é permanecer de pé, o segredo é adorar a Deus em espírito e em verdade, glorificar a Deus mesmo em tempos difíceis. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Esse é o remido pelo sangue de Cristo, esse é o remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vence e fica de pé. Ele pode até cair de joelhos, tentar segurar alguma coisa porque está difícil, mas o Espírito Santo te dá as mãos e fala: levanta-te, filho, eu sou contigo. Podem os olhos humanos te olhar e te ver como um derrotado. Pode os olhos humanos te ver como um derrotado. Não sei qual área que eles estão te olhando. Isso é recado de Deus para os homens e as mulheres de Deus. Podem os homens ou as mulheres de Deus, os remidos, podem olhar para você e dizerem que você não tem jeito mais. Eu não sei qual é a área da tua vida,
Mas o meu Deus manda te dizer: filha, filho, fica de pé, porque esses são os meus remidos, esses são os meus homens e as minhas mulheres de Deus. Porque Jesus, ele veio e disse que não seria fácil. Jesus não está dizendo que você vai viver mar de rosas. Jesus não está dizendo que você vai viver com grandes fortunas. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que a luta vai vir, mas eu estou contigo. Jesus vai dizer agora, enquanto estão achando que você vai cair por causa disso ou daquilo outro, Jesus está dizendo: sou eu que estou no controle da tua vida. Fica de pé, fica de pé, porque quem dá a última palavra chama Deus. Quem dá a última palavra chama Jeová Jireh. Então, se você crê, levanta suas mãos e fala para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, e guia-me, Senhor. Glórias a Deus. Olha que vai dizer o versículo 9: porque muitos virão em meu nome. Por que estou repetindo? Não sei, mas senti de ler novamente. Muitos virão em meu nome, meu Deus, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de rumores de guerras, e olhai-vos, e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos, e vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio. Você está entendendo? Repete comigo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Só ouve. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e seres odiados de todas as gentes. Todas as gentes te odiarão por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Está acontecendo nos dias de hoje. O inimigo, ele não te deixa sossegado. Ele levanta pessoas contra a tua vida, ele levanta família, ele toca naqueles que estão na brecha, ele levanta aqueles que mais vai doer, ele levanta, ele toca naqueles que vai te machucar, que vai te doer o teu coração. O Senhor está dizendo que pai matará o filho, filho matará o pai, um odiará o outro, e isso já é dentro da própria casa. Mas isso é aqueles que não têm Jesus no coração. Isso é aqueles que não têm amor no coração. Isso é aqueles que não acreditam no Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos não diz dessa maneira: você está lascado. O Deus que nós servimos não diz dessa maneira: você está amaldiçoado. O Deus que nós servimos não diz que você está perdido. O Deus que nós cremos e vivemos, você pode estar no deserto, pode não ter nada para comer no deserto, pode não ter água para beber no deserto. Estou falando de deserto, estou falando de vida cristã, vida de homens e mulheres de Deus que passam lutas. O meu Deus está dizendo, o teu Deus está dizendo, o Deus de Abraão está dizendo, o Deus de Isaac está dizendo: se não tiver água, farei a água sair da rocha. Se não tiver alimento, derrubarei e te entregarei comida, mas não te desampararei. Eu sou o teu Deus. Deus disse que não seria fácil. Homem que não passa prova, mulher que não passa prova, pode começar a buscar a Deus, porque não está no chamado da forma que tem que estar. Todos nós passamos prova, das provas não fugiremos. Pode estudar a Bíblia, e todos os homens de Deus, as pessoas costumam pregar, né, Jacó na abundância. Às vezes numa palavra fala: vocês não viram que Jacó foi honrado?
e as pessoas recebem aquilo sem lembrar da prova que ele passou. As pessoas recebem, né? Somos descendentes de Abraão, e toda a descendência de Abraão será próspera, mas esquece que Abraão também passou prova, esquece que Abraão também passou luta. Então não esquece, se você quer ser descendente de Abraão, vença as provas primeiro, seja remido pelo sangue do Cordeiro, senão não vai aguentar. Não brinca de ser cristão, mas seja um cristão verdadeiro. O 9, 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, e então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Irmãos, sabe qual é a maior traição? É você falar mal. Uma das maiores, né, tem várias, é você falar mal daquele que te acolhe. Prova para mim na Bíblia, pastor. Jesus acolheu Judas. Se você fala mal, ou deseja mal, ou pensa mal daquela pessoa, daquele irmão, não fale mal, ajude-o a ficar de pé. Se ele está precisando, ajude-o. Se está precisando de água, dê água. Se está precisando de alimento, dê alimento. Se está precisando de uma oferta, abençoa-o, sem olhar a quem. Não estou falando só dos que estão no altar, só aqueles que estão na frente da obra. Estou falando dos pequeninos, aqueles que sofrem, aqueles que passam necessidade. Acolhe-os, pois Jesus te acolherá também. Então não traia seu irmão com palavras, não o engane e nem se engane. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, você está debaixo de um ministério. Não fale mal do seu irmão que está aqui do seu lado. Você ri para ele hoje e amanhã fala mal. Isso é uma traição parecida com a de Judas. Olha o 10. E neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por esse motivo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, ninguém mais está satisfeito com o que Deus deu? Ninguém quer mais? Não quero. Simplesmente não quero. Não quero mais ser obreiro. O amor esfriou. Não quero mais isso, não quero mais aquilo. O amor está esfriando, está desapegando daquilo que Deus, que é herança celestial. Tudo que é herança celestial não podemos abandonar, porque o que Deus tem na minha e na tua vida é para crescimento, não é para recuar e não é para olhar para trás. Aconteça o que acontecer. Então as pessoas estão desistindo de Deus muito facilmente, e muito facilmente vão perder a salvação, muito facilmente não vai ser arrebatado, porque Deus te deu uma herança nas mãos e você não está cuidando dessa herança. Qual é a herança, irmãos? É dinheiro? Não. É bens? Não. É as almas que estão aí fora morrendo, e não estamos fazendo nada. Nada. Tem que ser claro, nós não estamos fazendo nada. Nadinha, nadinha, nadinha. E não adianta falar que está ganhando almas, porque eu vou perguntar para você e você vai responder a Deus agora. E se você não responder, o teu silêncio, Deus sabe os seus pensamentos. Quantas almas você ganhou esse ano? Responde para Deus, não para mim. Quantas almas você ganhou o ano passado? Responde para Deus, não para mim. Quantas almas você ganhou o ano retrasado? Responde para Deus, não para mim. O 13.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembra que eu disse que o segredo é ficar de pé, aconteça o que acontecer? E este evangelho do reino será pregado, pegou aí? Pregado em todo o mundo, em testemunho todas as gentes, e então virá o fim. Você está fazendo parte do que Jesus disse aqui? O evangelho vai ser pregado a toda criatura da terra. Quantas pessoas você evangelizou hoje? Não responde para mim, responde para Deus. Quantas pessoas que você entrou no teu WhatsApp, que às vezes fica falando besteira para você, e você falou assim: ei, Jesus te ama, aceita Jesus antes que seja tarde demais. Quantos de nós fizemos isso? Não responde para mim, responde para Deus. Quantas pessoas falaram com você e você falou: eu sou uma mulher de Deus? Você que é mulher. Quantas pessoas entraram nas redes sociais e falaram com você, você disse em primeiro lugar: eu sou um homem de Deus, estou aqui para te ajudar o que você precisa. Porque você já mata o demônio com uma paulada sem tocar, e a pessoa vai pedir oração, vai pedir tua ajuda. Não sei qual era a intenção dessa pessoa, mas a palavra de Deus vai mudar a história dessa pessoa. O 15: e quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Se ensina ou não, só vai entender as Sagradas Escrituras quem lê, quem dedica a palavra, quem dedica a oração, quem dedica as Sagradas Escrituras, quem dedica a Deus, vai entender, não vai ficar confundido. E então os que estiverem na Judéia, que jejuam para os montes, então os que estiverem na Judéia, que jejuem para os montes, trazendo para os dias de hoje. Então os que estão aqui no Brasil, que jejuem para os montes, vai buscar. Ah, mas não, você não depende de mim para ir ao monte. Você não depende de mim para orar. Você não depende de mim para fazer algo. Vá buscar, porque a busca é individual. 17: e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da tua casa. Está falando de bens. Não preocupa com teus bens, mas preocupa com a tua alma. Não preocupa com teus bens, mas preocupa com a tua alma. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. São dias difíceis. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, senão será mais difícil. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Eu vou ler de novo, irmãos, porque tem gente que não pegou o 25 e nem sei se pegou para trás. Porque quem pegou essa palavra não sai daqui hoje sem ser remido pelo sangue do Cordeiro. O 25: e eis que vos tenho predito. Glórias a Deus. O 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ninguém me engana. Ninguém vai me enganar, porque eu sou o que mais busca nessa igreja. Oi, Pedro? Ninguém vai me enganar, porque eu sou o que mais ora nessa igreja. Oi, Pedro? Que Jesus disse para Pedro que antes que o galo cantasse, o negaria 3 vezes.
Depois entendeu. E quando Jesus disse que Pedro tinha que lavar os pés de Jesus, e Pedro falou: não lava os teus pés. E Jesus disse: se não lavar os seus pés, não faz parte de mim mais. A Bíblia está dizendo que até os escolhidos pode ser enganado. Você ainda quer ficar antes, pós-arrebatamento? Sinais e prodígios nas mãos deles vão acontecer, poderes, porque Deus vai permitir. Você está pronto para enfrentar tudo isso? Glórias a Deus. Repete o 21 comigo. Glórias a Deus. Aleluia. Porque haverá então grandes aflições, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Só houve. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. E aqueles dias, então se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, ou seja, não acredita neles, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saieis, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Se alguém te disser que Jesus está no deserto, não vai. Se alguém te disser que Jesus está na casa, não vai, porque Jesus está nos céus, está nas bodas do Cordeiro junto com o povo arrebatado, e o povo vai estar sofrendo aqui na terra, e não está longe disso acontecer. Devemos olhar somente para as Sagradas Escrituras, devemos somente olhar para Jesus a partir de agora. Olha que vai dizer o 27, porque assim como o relâmpago, vou ler o 26, portanto se vos disserem: eis que ele está no deserto, e não saieis, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Agora a palavra vai confirmar o que eu disse, que o Senhor está lá em cima nos céus, e esse é o tema, da palavra hoje, o 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Repete comigo: o segredo é ir até o fim e perseverar. Só ouve. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição, aqueles dias, meu Deus, está falando logo após. Então eu volto a repetir: a Sagrada Escritura está falando de passado, presente e futuro. E logo depois das aflições, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus, e as potências corrigindo, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus
com poder e grande glória. Eu vou voltar a ler aqui de novo. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Vou voltar ali ainda. E aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. É Jesus. E em verdade vos digo que não passará. Está falando gerações após gerações. Repete comigo: em verdade vos digo que não passarás esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua: a exortação e a vigilância. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Somente Deus sabe o dia do arrebatamento. Somente Deus sabe o dia da descida no Monte das Oliveiras. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Dar uma pausa. Vou dar uma pausa. 38. Noé foi até visto por louco, porque estava construindo uma arca que a terra ia inundar de água, e Deus ia matar todo mundo. Todo mundo, criação, criança, todo mundo. Que só sobreviveria a família de Adão. Noras também já fazem parte da família. E Adão construiu aquela arca com a sabedoria dos céus, que nem ferramenta tinha igual tem hoje. E uma arca que coube cada animal, cada casal de animal. E a família, mantimento. Então, da mesma maneira que aconteceu na época de Adão, vai acontecer o arrebatamento. E aqueles que não estiver preparados não vão poder ser arrebatados. Porque a palavra me ensina que os dias de hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. As pessoas são obstinadas de coração, pensa em si mesmo, pensa no seu próprio eu, mas deixa a vontade do Senhor do lado, e aí começa a ter problema. Glórias a Deus. O 36 novamente. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam. Comiam, bebiam e casavam. As pessoas estavam tranquilas, achando que nada ia acontecer. E davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Assim será nos dias de hoje. Assim está acontecendo. Tem gente que não quer mais Deus. Deus nem gosta de mim, nem preocupa comigo. Não quero mais Deus. Vou parar. Vou desistir. Você desistiu de Deus porque você pediu algo e Ele não te deu? Você desistiu de Deus porque está passando por prova? Você desistiu de Deus porque alguém da tua família faleceu? Você desistiu de Deus por algo que Ele não fez a você? Jesus não quer que você ame Jesus por causa de alguma coisa na terra.
Você deve amá-lo, independente de qualquer bens materiais, independente de qualquer vaidade terrena. Você não pode comparar Deus com algo terreno, seja filhos, seja esposas, seja maridos, seja bens materiais, seja você mesma, seja você mesmo. Em primeiro lugar, você deve amar Jesus verdadeiramente. Jesus não vai te dar nada por causa de não vou mais na igreja, o Senhor não me deu, agora não quero mais. Jesus não vai te dar só por isso. Jesus só vai te abençoar se você amá-lo, independente de interesses, seja vaidade, seja bens materiais, seja o que for. Jesus, ele quer que você o ama verdadeiramente, livre de qualquer interesse terreno. Se você o amar verdadeiramente, aí pode receber aquele versículo: buscai primeiro o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus vai te dar sem você obrigá-lo, sem você colocar ele na parede. Quem somos nós para exigir algo de Deus? 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse, aqui vigília, de noite havia de vir o ladrão, ou seja, roubar a sua casa, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Agora, se o homem de Deus, é mistério, hein? Deus está falando no meu coração aqui. Se a mulher de Deus, eu estou falando sim porque cada um de nós é individual. Se eu sou homem de Deus, é só eu e Deus que sabe. É individual, é só você que é mulher, você que é homem, Deus que sabe se você é ou se você não é. Agora aqui a Bíblia está colocando um porém, uma vírgula. Se porém o homem de Deus e a mulher de Deus não for arrebatado, então seu coração te enganou. Você não era de Deus ainda. Você achava que era, você era convencido ou convencida. Mas a Bíblia fala que não pode ter, é claro, não pode ter nada na terra que se compara à salvação. Não pode ter nada na terra que é tão valioso como a salvação. Porque o que é valioso chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe mais nada. Então, se entendermos essa passagem bíblica, Jesus está dizendo: a minha graça te basta. Deleita-te no Senhor, descansa teu coração. É a mesma palavra, deleita-te, que está na Bíblia, e o descansa no teu coração também é a mesma palavra. Porque eu sou teu Deus, nunca te desampararia. Mas se você coloca as suas aflições e os teus problemas em primeiro lugar e quer desistir de Deus, então você ainda não é remido ou remida pelo sangue do Cordeiro ainda, porque Jesus é prioridade, não tem mais nada na terra que é prioridade. 44. Por isso estai-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem haverá de vir a hora em que não penseis. Você vai ser pego de surpresa. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel? Repete comigo, quem é, pois, o servo fiel? Agora só ouve. E o prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa. Só eu que vou ler. Quem é, pois, o servo fiel e o prudente que o Senhor constituiu sobre a tua casa? Para dar um sustento a seu tempo. Para dar um sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá
corrigindo, sobre todos os seus bens. Quem entendeu, não entendeu ele. Está difícil, hein? Eu vou ler de novo, Jesus. Tem gente que nem entendeu. Vou ler o 45 de novo, entenda. Quem é, pois, o servo fiel? Então pergunta para você, quem é o servo fiel? Será que eu sou servo fiel? Eu faço por interesse ou sem interesse? Eu faço por interesse ou sem interesse? Quem é o servo fiel? Ou eu faço só para Jesus, para mais ninguém? Porque Jesus diz assim para nós hoje, que a recompensa não é da terra, é dos céus. 45. Quem, pois, é o servo fiel e o prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu templo? O que você que se diz servo fiel, eu estou falando se diz porque eu não posso dizer se você é, quem pode dizer é você mesmo. O que você está fazendo, vou começar pela tua família, o que você está fazendo dentro da tua casa? Qual o exemplo que você está dando? Não estou apontando ninguém, serve para mim também. O que você está fazendo dentro da seara? O que você é como obreira ou como obreiro dentro da casa do Senhor? Quando Jesus disse para Pedro, se não lavar os meus pés, não entenderá amanhã. Não, vou corrigir. Ele disse para Pedro, se você não lavar os meus pés, não fará parte de mim. Hoje, Pedro, você faz, amanhã você entenderá. Jesus disse para Pedro assim, você não faz para o homem e nem para si mesmo. Tudo que você fizer para as pessoas na terra, você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para mim. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que recebeu os meus pequeninos, também está me recebendo. Aqueles que ajudarem, aqueles que precisam, também está agradando o Senhor. Aquele que recebe os meus pequeninos, me recebe a mim. Então o que você faz para as pessoas, você não faz em particular. Você faz porque você faz é para Deus. Eu não posso abençoar uma oferta, um dízimo aqui na igreja só para agradar o pastor. Não oferta, não dizima. Eu tenho que abençoar a igreja porque eu quero patrocinar a obra, independente de quem vai liderar essa igreja ou não. Porque o líder dessa igreja não é o homem, é Jesus. E só vai ficar nessa cidade, nas outras cidades, nos altares, quem Deus permitir. A sua oferta e o seu dízimo que é devolvido é para a obra de Deus. Então você abençoa com o coração aberto, sem interesse, aí Deus recebe. Olha que vai dizer, por que eu estou falando disso daqui? Ali, quem é o obreiro, quem que é o servo e quem não é o servo? Aquele que faz a obra do Senhor é independente, eu estou falando de várias áreas. Aquele que ajuda, aquele que está chorando e chora junto. Jesus te dá uma oportunidade de abençoar alguém, você diz não tem. Você está mentindo, você tem sim. Alguém chega aqui para você e pede um algo, você fala não tem. Você está mentindo, você tem sim. Oh, mas estou mentindo, pastor, se eu não tenho um centavo no bolso. Jesus não se compara a dinheiro. O que você tem é maior do que o que Ele está pedindo. Então dê Jesus Cristo de Nazaré para aquela pessoa. Fale de Jesus. Vai valer mais do que um pão. Vai valer mais do que qualquer coisa da terra. E a vida daquela pessoa vai mudar. No tempo correto, aquela semente vai germinar. E é um alimento espiritual que é melhor do que os alimentos da terra. Você tem sim, você mentiu e não pôde e não quis ajudar aquela pessoa.
45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado é o servo quando o Senhor vier achar servindo assim. Já pensou você lá ajudando, dando uma coberta para um mendigo? E de repente você e o mendigo olham para o céu e ele aceitou Jesus naquele momento, e você é arrebatado junto com ele. Que arrebatamento mais perfeito! Jesus te achou servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Agora, já pensou se você estiver falando mal de algum irmão da igreja e Jesus vier naquele momento? Responde para você mesmo e fala assim. Você pode responder: será que eu serei arrebatado? Aí você responde sim ou não. Você já tem a resposta. 48. Porém, se o mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar o seu conservo com palavras, né? Aqui não está escrito, mas eu vou ler de novo daqui a pouco. Vamos dar uma pausa. Com palavras, com maldição, com orgulho e soberba, ou você dá de bebida alcoólica para algum ser humano, ou um cigarro, e ficar levando as pessoas ao pecado, à prostituição. Mas aqui com poucas palavras nós entenderemos. 49. E começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados, os que bebem, os alcoólatras, e virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Já pensou você lá no bar bebendo, cantando música sertaneja, música do mundão, né? Vem no meu coração aqui, se uma certa pessoa, não apontando, né, tivesse aqui, poderia dizer que estava falando na vida pessoal ou particular. Eu estou falando independente de quem esteja aqui, porque essa palavra vai ultrapassar os 4 cantos da terra. Já pensou se você estiver bebendo, fumando, se prostituindo, desejando aquilo que não é teu, e Jesus vier nesse dia? Responde para você mesmo: será que você vai ser arrebatado? A resposta você sabe, não precisa de eu dizer. 49 de novo. E começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, e virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e esperá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Quer dizer, você colocará a sua vida com os hipócritas na mesma situação, e ali haverá pranto e ranger de dente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você percebeu que Jesus, você percebeu que Jesus deu um pequeno exemplo, mas no livro de Apocalipse vai dizer: os mentirosos, os hipócritas, os falsos, os adúlteros, os idólatras, os mentirosos, os cães, os
os falsos profetas, vão ser tudo lançado no lago de fogo. Então devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar e ter mudança de vida. Se algum desses fatos estiver te incomodando, que você ainda não mudou, seja quem for, seja até eu, porque a palavra vem direto para mim para depois ir para os irmãos. Ela corrige primeiro o ministro da palavra, porque se tiver algo de errado também na vida do ministro, ele precisa de corrigir. E se todos nós entendermos que a mentira, que todas essas coisas ruins não agrada a Deus, e adorar o Senhor em espírito e em verdade, independente de interesse, não por interesse, mas por amor a Jesus verdadeiramente. E se você for achado fazendo a obra do Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, saiba que Deus não vai te negar, Jesus não vai te negar diante do Pai, porque Jesus disse que aquele que me negar na terra, também negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me honrar na terra, também eu honrarei diante do meu Pai. Eu reconhecerei diante do meu Pai. E todos aqueles que Deus colocar nas minhas mãos, Deus vai acolher. Mas Deus está falando de pessoas remidas, pessoas que quis e quiseram mudança de vida. Se tem algo que desagrada a Deus, é facinho de saber. Como, pastor? Eu faço algo e meu coração entristece. Deus não está nisso. Então mude-se. Qualquer coisa que você fizer contra uma pessoa da terra, você está fazendo contra o Espírito Santo de Deus. Isso é bíblico, tá, igreja? Se você não ama o teu irmão que está na tua frente, não pode dizer que ama a Deus, porque o teu irmão você está vendo e não ama, mas Deus você não vê e diz que ama. A Bíblia vai dizer que você é mentiroso, que não ama a Deus. Eu não tenho medo de dizer essa palavra. Então o amor ele é incondicional. Eu não posso desejar o mal, mesmo aquele que me deseja o mal. Eu não posso odiar aquele que me odeia, porque a Bíblia diz que eu sou luz nas trevas e você também é luz nas trevas. Então se as trevas te odeiam, você tem que amar os irmãos, para que as trevas saiam de dentro deles, para que o mal saia de dentro deles. É com o amor que vencemos o mal. E é por isso, e é essa resposta. Olha o que o Espírito Santo está falando para mim, irmão. Que se alguém falou para Jesus, ou se perguntou por que Jesus não destruiu tudo e começou tudo de novo, Jesus está dizendo: a resposta é essa que eu estou falando na boca do meu filho. É porque você precisa amar para matar o mal que foi brotado em Adão, o mal que foi brotado em Satanás. Nós temos o conhecimento do mal, mas não precisamos aceitá-lo dentro de nós. Devemos resistir e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então todas as vezes que você amar aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que te deseja o mal, aquela pessoa que te deseja que você se lasque, não está fazendo a vontade do Pai. Por mais que a pessoa não te ame, por mais que a pessoa te odeie, Jesus está dizendo: ame-o da mesma maneira. Porque se você recebeu os meus pequeninos, eu já preguei outra pregação. Ah, o pastor está misturando os pequeninos que as crianças. Eu já preguei. Está misturando um negócio? Não estou, irmão. Todo aquele que é acuado, todo aquele que se torna indefeso, um traficante, ou seja, quem for, coloca uma arma na cabeça.
eles se passam a ser pequeninos nos olhos de Deus. Aquele que está na Cracolândia ali, viciado nas drogas, ele é um pequenino de Deus. Aquele que está na prostituição, prova, pastor, agora, na Bíblia. Isso aí é para aqueles que estudam a Bíblia e podem me criticar. Jesus disse para a mulher adúltera, e disse para o povo que queria apedrejar lá: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas quando Jesus disse para a mulher: vá e não peques mais, Jesus estava falando para ela: mude-se de vida. Jesus veio para os cativos, oprimidos, algemados, doentes, veio libertá-los, os pequeninos que estão sofrendo e gemendo. Então, homem de Deus, recado dos céus agora: mulher de Deus, faça o que eu te dei, faça o que eu te mandei nessa terra, faça a minha vontade, mas não a sua vontade. Faça a minha vontade e ajude os meus pequeninos. Que Deus abençoe a sua vida e guarde essa palavra no teu coração. E que Deus, se você não é obreiro de Deus ainda, passa a ser um obreiro de Deus hoje. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus ainda hoje. Se rende aos pés de Cristo ainda hoje. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, reconcilie com Deus ainda hoje. Assim eu encerro essa palavra, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nos meus contatos, quem tem os meus contatos pode entrar em contato. Sou um obreiro do Senhor. Para qualquer pessoa que precisar, pode entrar em contato comigo e estarei orando pela tua vida, independente da placa da tua igreja. Estarei te ajudando em oração, porque para Jesus não tem placa. Estamos aqui para ajudar todas as pessoas que precisam e necessitam. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Glórias a Deus. Fica com Deus. Vou estar encerrando essa live agora. Amém? Glórias a Deus. Até sexta-feira, se Deus quiser.